11. Disse Ziba ao rei. Deixa Deus te usar aí, pode fazer um fundo aí, não tem problema não. Disse Ziba ao rei: conforme tudo quanto o meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim fará o teu servo. Porém, Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Eu já declaro aqui nesta noite que você já é filho do rei. Aleluia, o banquete está posto e o convite será feito nesta noite. Se eu fosse você, eu não ficava de fora e participaria deste banquete, porque nesse banquete há abundância de alegria, há vida em abundância. Aleluia, aleluia. Nós vemos aqui um nome em evidência, né? Fala do rei, fala de Ziba, mas tem um nome aqui que ele é citado algumas vezes. Se não me engano aqui, acho que 7 ou 8 vezes esse nome é citado nessa palavra. O nome é Mefibosete. Qual é o significado deste nome? Talvez você já tenha pesquisado, já tinha ouvido falar dessa pregação, mas Mefibosete, no hebraico, ele significa aquele que espalha vergonha, ou aquele que é da boca da vergonha. Mas é interessante que Mefibosete, esse não era o nome dele. Ele adquiriu esse nome depois. Ele tinha um outro nome antes de ser chamado assim. E o nome original de Mefibosete, você vai encontrar lá em 1 Crônicas 8:34, e a palavra de Deus fala sobre o nome dele. E Crônicas 9, verso 40, 1 Crônicas 9:40, diz que o filho de Jonatas, que era amigo de Davi, foi o pai desse moço. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal. Esse era o nome dele, Meribe-Baal. Não era Mefibosete. O que significa esse nome Meribe-Baal? Para vocês entenderem aqui o contexto dessa história. Ele pode ser traduzido como aquele que luta contra Baal. Olha que forte esse nome. Aquele que luta contra Baal. Em outras palavras, ou seja, esse nome tinha alguma relação com Baal. E era um termo usado para significar Senhor. Esse nome Baal, Senhor. Mas esse nome, ao longo do tempo, ele foi dado a alguns deuses pagãos. E nós conhecemos algumas histórias de Baal, né? Tinha Baal Zebu e outros nomes. E olha, esse moço, ele era herdeiro direto da linha real, da linhagem real. Ele era filho de Jonatas. E quem era Jonatas? Filho de Saul, que era rei. Então isso significa que Meribaal, vamos chamar assim o nome dele, porque quando ele nasceu ele recebeu esse nome. Ele era da linhagem real e possivelmente seria um futuro rei de Israel, por ele ser da linhagem real. Mas o que acontece? Em uma determinada situação, a Bíblia conta aqui em 2 Samuel, no capítulo 4, a partir do verso 4, que Jonatas, que era filho de Saul, ele tinha um filho que se tornou aleijado. Ele era da idade de 5 anos quando chegou de Israel a notícia da morte de Saul, do seu avô. E os inimigos estavam invadindo Jerusalém. E a ama daquele menino, para ele não ser morto, porque ela queria preservar a linhagem real, o que acontece? Pega esse menino e sai correndo. E nessa pressa dela sair correndo, ela tropeça e cai por cima do menino. E ele tem um acidente grave, como já foi falado aqui. Ele tem as suas 2 pernas quebradas. E por não ter sido cuidado ou tratado como deveria ser, ele acabou ficando aleijado das suas 2 pernas. E olha só,
a situação de Mefibosete. Saul, seu avô, e Jonas, seu pai, acabaram de morrer em batalha contra os filisteus. Aí nessa fuga, Meriba Baal, ele sofre esse acidente e o menino ficou aleijado dos 2 pés. E aí ele se escondeu, a sua ama levou ele para ser escondido lá em Lodebar. Ele foi tirado do convívio da família, porque a família já não existia mais. O seu avô tinha sido morto na batalha, o seu pai, e ele estava só com a sua ama, e foi conduzido para esse lugar, Lodebar. Então, Mefibosete, assim foi colocado o nome dele. Por quê? Ele foi morar num lugar chamado Lodebar, vivendo sem pai, sem avô e com deficiência física. Vivia escondido nessa cidade, em Lodebar, que é um lugar esquecido e sem recursos. Então o seu nome tinha tudo a ver com o que aconteceu com ele e com a cidade que ele foi morar. Quer dizer, Mefibosete, que significava vergonha, que significava boca da vergonha, foi para Lodebar. E olha que interessante, Lodebar é um nome hebraico que vem da junção de 2 palavras. Lo, que significa não, no hebraico, e Debar, que significa pasto, coisa ou promessa. Portanto, Lodebar significa não pasto, não palavra e não promessa. Ou podemos dizer assim, olha, que era um lugar árido, que não tinha pasto, era um lugar esquecido e sem vida e sem esperança. Mas por que essa cidade era desprezível? Geograficamente, quando olhamos e estudamos a geografia desse lugar, era um lugar de exilados, de refugiados e de pessoas esquecidas. Por isso que Meribal, que se tornou Mefibosete, foi morar nessa cidade. Era uma cidade socialmente marginalizada. E era, nós falamos que a gente veio no fim do mundo hoje aqui, né? Aí falaram assim, não foi onde foi o Judas perdeu a bota, foi onde ele perdeu a meia, porque a meia ele perdeu antes, a bota ele perdeu antes, né? Quer dizer, Lodebar era muito longe, era um lugar de esquecidos, era no fim do mundo, era uma cidade de refúgio para as pessoas que viviam sem lugar, não tinham onde ficar, não tinham onde morar. Para onde eles iriam? Vamos para Lodebar, lá eles vão nos aceitar, porque nós não temos linhagem, nós não temos família, nós não temos riquezas, somos pessoas esquecidas, vamos para Lodebar. E aí era essa cidade. Veja bem, então Mefibosete, ele se tornou um herdeiro, aleijado, esquecido, e se encaixava perfeitamente naquele cenário. Talvez você olhe para a sua história hoje, e você fala assim, não, eu pertenço a esse lugar, eu me encaixo nesse lugar, porque eu sou uma pessoa que não tenho linhagem, não tenho nome, não tenho riquezas, então aqui está bom para mim. E ali ele ficou. Era um lugar também espiritualmente esquecido, desolado. Por quê? Sem palavras, sem promessas. Então Lodebar simboliza aqui o distanciamento da presença de Deus e da comunhão com o seu povo. E aqui também era um lugar de frustrações emocional. Então representa vergonha, isolamento e medo. Em resumo aqui, gente, Lodebar é justamente o retrato de uma vida sem graça, sem propósito, e uma vida sem Deus. E aqui Mefibosete, ele vive justamente essa situação, escondido e com medo. Medo de quê? De ser morto, porque ele era da linhagem real. Só que quem assume o reinado
não é nenhum parente dele. Quem assume o reinado? Vocês sabem quem foi que assumiu o reinado no lugar de Saul? Quem? Davi. Parabéns, a escola dominical funciona aqui, pastor. Davi era o rei naquele momento. Mas o rei, como nós vimos aqui, lemos aqui nessa palavra, Deus faz ele lembrar de um pacto que ele fez com Jonatas, que era o seu amigo. E Jonatas era um amigo que protegia Davi. Por quê? Porque o pai dele, de Jonatas, queria matar Davi. E Jonatas protegia Davi. E aí Jonatas fez uma aliança com Davi e Davi com Jonatas. Olha, se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar da minha linhagem. E Jonatas falou isso também. Se acontecer alguma coisa comigo, você vai cuidar da minha linhagem. E eles fizeram essa aliança. Em determinado dia, Davi estava à mesa farta. E Deus, olha como Deus faz. Deus faz Davi se lembrar da promessa que ele havia feito para Jonatas. E aí ele olha para Ziba e pergunta para Ziba, no verso 9, capítulo 2, havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. E esse Ziba, ele foi trabalhar com Davi. E aí Davi, ele se lembra e fala assim: olha, conforme tudo quanto meu senhor rei manda a seu servo, assim se fará o seu servo. Ou seja, Davi manda restituir para o herdeiro de Jonatas tudo que ele tinha perdido, e manda buscar Mefibosete lá em Lodebar. E aí traz a presença do rei. Só que o rei fala assim, olha, aí o rei fala para ele assim, olha, porém Mefibosete comerá à minha mesa como um dos filhos do rei. Pensa comigo, qual a possibilidade de alguém que está num lugar de esquecimento, um lugar de miséria, um lugar de abandono, qual a possibilidade de alguém se lembrar dessa pessoa e ainda saber que essa pessoa passou por um problema e ficou aleijado? E as pessoas naquela época que tinha alguma deficiência não podia entrar na presença do rei, não podia sentar à mesa do rei. Mas Deus fez Davi lembrar da promessa, e por causa da promessa, não importava o lugar, não importava a condição física da pessoa, Davi falou assim: não importa, ele vai sentar comigo na mesa. Não importa o lugar que ele está, não importa o que ele sofreu, o que ele viveu, ou o que ele está vivendo. O importante é que eu tenho uma promessa e eu vou cumprir esta promessa. Aleluia, aleluia. E aí eu quero dizer para você o seguinte, preste atenção nisso aqui. Mefibosete representa, simboliza todos nós, feridos pelo acidente do pecado. Representa aqueles que estão separados de Deus. E Davi aqui representa o rei cheio de graça, representa Cristo que nos busca, nos perdoa, nos tira de Lodebar e nos coloca para sentar à mesa. Esse rei é Jesus. E eu quero dizer para você, meu irmão, meu amigo, que todos nós já vivemos um Lodebar. Todos nós já vivemos uma situação de esquecimento, de vergonha. Já vivemos uma situação de dor, de frustração. Nós estamos aqui olhando para esses adolescentes, cantaram bonitos, né? Muito bonito, parabéns. Parabéns às regências, Deus abençoe a liderança, porque vocês deram show.
Juntou com esses adolescentes aqui, melhorou mais ainda, porque esses adolescentes também, olha que show, parabéns. E aí quando nós olhamos para esses adolescentes, ou para algumas pessoas, nós não conhecemos a história deles, nós não conhecemos a sua história, mas você talvez esteja vivendo em Lodebar, um lugar de esquecimento, de solidão, de dor, de frustrações. Você tem vivido algumas coisas que tem te machucado. Quando você se tranca no seu quarto e apaga a luz, você tem situações que você começa a chorar, de se lembrar de situações que você já viveu, talvez de bullying, talvez de abuso sexual, talvez de sonhos que você olha assim e fala, não vai se cumprir. Imagine Mefibosete olhando para ele, para a situação dele, e lembrando que ele era da linhagem real, e ele vivendo naquela situação. E aí você olha para você hoje, e olha para o lugar onde você está, e você fala assim, não, eu não era para estar aqui, mas eu estou, fazer o quê? Vou viver isso aqui. Talvez Mefibosete estivesse assim, vou viver essa história, foi a história que aconteceu comigo e é assim que vai ser. E talvez você esteja olhando para a tua história e imaginando a mesma coisa. Não, eu nasci assim mesmo, eu vou ser assim mesmo. Talvez a marca do erro do passado está aí em você agora, doendo, machucando, te fazendo você viver frustrado. Um casamento que não deu certo, um relacionamento de sofrimento, de abuso, e você sente essa dor. Às vezes o adolescente está vivendo o medo de não ser aceito, porque ele imagina, ele acha que a história dele e aí você olha para você e fala, não, esse vai ser o meu fim, é assim mesmo que vai ser, a minha história é essa. Mas assim como Deus fez Davi se lembrar de chamar Mefibosete, Deus hoje ele te chama pelo nome. Ele diz para você aqui, olha, tem lugar na mesa para você. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus, ele prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aleluia. E o convite aqui, gente, é por graça, não é por merecimento. Mefibosete olhava para ele e falou, não, eu não mereço esse convite, acho que é um engano. Mefibosete, ele não fez nada para merecer estar ali, mas sabe o que ele fez? Ele aceitou o convite, ele só aceitou o convite, e aí ele foi para a casa do rei, e quando ele chegou na casa do rei, ele foi surpreendido, porque além dele ser recebido, restaurado de todos os seus bens, ele teve o convite para sentar à mesa, ele só aceitou o convite. Aleluia, aleluia. Assim também é comigo e com você, porque a salvação e o amor de Deus não se conquista, não, são recebidos. Você pode receber hoje. Efésios capítulo 2 verso 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não é por merecimento vosso, mas é dom de Deus, é dom de Deus. Talvez você esteja sentado aí e fala assim, puxa vida, eu não mereço estar aqui, eu não mereço estar sentado aqui. Quem merecia, meu irmão? Não é por merecimento, é por dom de Deus, é o dom de Deus que nos alcançou. E aqui quando se fala de mesa, está se falando de comunhão, comunhão, e Deus quer nos ver unidos. Mesa é lugar de comunhão, de partir o pão, e Deus quer ver essa união, Ele quer compartilhar com você.
Lá em João capítulo 15, verso 15, Jesus diz assim: olha, eu não vou chamar vocês de servos, mas eu vou chamar vocês de amigos. Amigos, é isso que Ele quer que você seja, amigos de Deus. E Deus nesta noite quer usar essa tua ferida, esse teu sofrimento. Talvez você, adolescente, se tranca no seu quarto, começa a se mutilar, começa a fazer você mesmo sofrer. Mas Deus, Ele quer transformar essa sua ferida em testemunho. Mesmo aleijado, Mefibosete recebeu honra. Deus, Ele não quer perfeição, Ele não está olhando, procurando perfeição. Não é isso que Deus quer. Talvez você olhe para você e fale assim: não, eu não vou conseguir, não, porque eu não sou perfeito. Deus não está procurando perfeição em você, não. Mas Ele está procurando corações dispostos, porque Ele vai transformar as suas limitações em histórias de graça, de bênção, de vida. Deus diz na sua palavra em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9: o meu poder, Ele vai se aperfeiçoar na tua fraqueza. Deus diz na sua palavra: vai te aperfeiçoar. E aí quando nós olhamos para a história de algumas pessoas, aqui mesmo, como Mefibosete, ele era aleijado e esquecido, mas Davi o chama para a mesa, e ele é restaurado e honrado. Lembra do filho pródigo, que saiu de casa, e quando ele gastou tudo, perdeu tudo, ele falou: agora eu estou destruído, agora não tem mais jeito para mim. Mas ele se lembrou da casa do pai. Ele se lembrou: na casa do meu pai eu tinha a mesa cheia, eu tinha a mesa farta, os empregados do meu pai se alimentam da melhor qualidade, e eu aqui perecendo, comendo bolotas de porcos. E aquele moço falou assim: não vou, esse não é o meu fim, não será o meu fim esse aqui não. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, eu pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, mas faz-me como um dos seus jornaleiros, como um dos teus empregados. Mas esse filho pródigo se levantou, e o que aconteceu com ele? Foi vestido, foi reintegrado e foi alimentado. Oh, aleluia! Lembra de Pedro? Caminhou com Jesus durante 3 anos e meio, estava ao lado dele, falando: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Até tirou a espada para defender Jesus quando ele estava sendo preso. E aí o Senhor fala para ele: Pedro, não faça isso, porque aquele que vive pela espada morre pela espada. E aí quando Jesus estava sendo conduzido ao Calvário para ser crucificado, Pedro virou as costas e abandonou Jesus. E aí, envergonhado, ele se lembrou quando Jesus disse: olha, Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro fala: não, Senhor, eu vou contigo até a morte. Não, Pedro, você vai me negar. E Pedro negou. E aí quando Pedro está ali naquela fogueira, se aquecendo daquele frio, naquela noite que Jesus estava sendo levado crucificado, ele foi questionado, e ali ele negou Jesus. E quando ele olha para a direção onde estava Jesus, Jesus olha para ele, e ele se lembra: Pedro nega, o galo canta. E agora Pedro, humilhado, envergonhado, ele sai da presença e vai se esconder, vai voltar à antiga atividade de pescar, vai ser pescador de novo. Mas Jesus encontra ele, e Jesus confronta ele e diz: Pedro, tu me amas? Aí ele meio encabrunhado assim, né, pastor? Meio encabrunhado assim, o Bruno. Aí ele responde: sim, Senhor, eu te amo.
Aí Jesus olha para ele e pergunta de novo: Pedro, tu me amas, Pedro? Aí ele: eu te amo. Aí Jesus pergunta a terceira vez e fala: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro olha para ele: Senhor, tu sabes que eu te amo. Ah, Pedro, agora eu ouvi o que eu queria ouvir. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Aleluia. Ele estava envergonhado após negar Jesus, mas Jesus o convida para se levantar, para comer com ele. Aí ele teve restauração e novo propósito. Aleluia. Ei, tem lugar para você na mesa. Tem lugar para você na mesa. E eu quero aqui convidar você a refletir. Qual tem sido o seu Lodebar? Qual tem sido? Você pai, você mãe, você filho. Qual tem sido o seu Lodebar? Talvez o lugar onde você se sente esquecido ou incapaz seja na sua própria casa, na escola, talvez seja na roda de amigos. Você está entre amigos, mas você sente isso: eu não tenho valor, eu estou aqui, mas estou aqui por estar. E a gente olha, pastor, para esses adolescentes, para a igreja. Muitas pessoas estão assim, vivendo como se estivessem em Lodebar, esquecidos, achando que está sem promessa, achando que não vai ter restituição, porque só pensa no sofrimento e na dor que passou, só pensa nas frustrações que viveu ou que está vivendo. Mas esta noite tem lugar na mesa para você. Ei, fala para quem está do seu lado assim: tem lugar na mesa para você. Você não está esquecido. O Rei vai chamar o teu nome hoje. O Rei vai chamar o teu nome hoje. O Rei está te chamando hoje. Assim como Davi abriu espaço à mesa para Mefibosete, Deus abre espaço para você e para cada um de nós, para estar a Ele na mesa, mesmo com as nossas falhas, com as nossas dores, com as nossas limitações. Deus te chama para a mesa hoje. Aleluia. Ei, a mesa do Rei não é limitada não. Ela é bem grande, cabe todos vocês, como todos nós. Aleluia. E Ele te convida hoje. E com a permissão do pastor, eu quero convidar você a se colocar de pé. Coloque-se de pé. Aleluia. Aleluia. Ei, tem lugar na mesa para você hoje. O convite do Rei se estende a você, e Ele diz assim lá em Apocalipse capítulo 3 e verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Aleluia. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele. O Rei quer cear com você nesta noite. Ele quer tirar você dessa frustração, dessa humilhação. Você não vai acabar do jeito que você imagina, não, porque Deus tem coisas grandes e firmes. Ei, Deus tem coisas grandes e firmes para a tua vida. A tua história não vai acabar desse jeito. A tua família não vai ser conhecida por humilhação, por derrotas, não. Você vai ser conhecido por vitórias que Deus está traçando para a tua vida. Você só precisa aceitar o convite, como fez Mefibosete. Quem quer ser honrado nesta noite? Eu quero. Quem quer ser honrado nesta noite? Quem quer ser honrado pelo Rei nesta noite? Ele quer mudar a tua história de tristeza, de angústia, de medo. Ele quer escrever uma nova história. Tem um louvor que os adolescentes cantaram: tem lugar à mesa. Não é isso? Tem lugar à mesa. Enquanto a gente canta, fecha os teus olhos e medita nisso, porque tem lugar na mesa para você hoje. Deus quer mudar a tua história. Você precisa dar o primeiro passo. Ah, mas eu caí, quebrei as duas pernas, estou no mundão, estou sem forças.
Deus vai preparar a Ziba para te carregar no colo. Aleluia. Sabe quem é Ziba aqui nesta noite? Sabe quem é Ziba aqui nesta noite? Eu vou até descer aqui, irmãos. Eu vou até descer, pastor. Sabe quem é Ziba aqui nesta noite? É o Espírito Santo de Deus. Ele te pega hoje e te abraça. Oh, aleluia. Ele te levanta hoje e te coloca no colo e diz para você: filho, filha, eu te ajudo, eu te esforço, eu te levanto, eu te carrego. Oh, aleluia. Deus tem histórias novas para você viver. Deus tem histórias novas. Deus tem histórias novas para você. Deus tem histórias novas para você. Pare de viver frustrado e cabisbaixo. O Senhor te convida para vir à mesa hoje. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Ele te chama hoje. Ele te chama hoje, igreja. Ele te chama hoje, adolescente. Oh, tem lugar na mesa. Pode se achegar. Oh, aleluia. Não demore. Aqui é o teu lugar. Aleluia. Tem lugar na mesa. Pode se assentar. Demora não, demora não. Venha, não demore. Ei, Estou te esperando. Ele está te esperando. Segura aí. Segura. Pastor, eu posso fazer uma oração aqui? Eu quero fazer uma oração por você hoje. Você tem vivido frustrações, decepções, mas hoje o Senhor quer restaurar a tua vida. E uma nova história vai se seguir daqui para frente. Então eu quero convidar você a vir à frente. Quero convidar você a vir à frente. Igreja, fecha os olhos. Vai intercedendo aí. Ninguém vai olhar para você e julgar você, não. As pessoas vão ver você vindo para frente e vai conhecer a tua história. Mefibosete estava lá esquecido, largado, mas Deus se lembrou dele. E Deus se lembra de você hoje. Para cumprir a promessa dele na tua vida é hoje. Se você decidir vir à frente e receber essa oração, Deus vai fazer cumprir a promessa dele na tua vida. Então eu convido você para estar orando por você. Pastor, mas eu não sou crente. Não tem problema, vem assim mesmo. Deus quer fazer um pacto com você. Assim como Davi fez com Jonatas, para lembrar da herança dele, da linhagem dele, Deus quer se lembrar da tua herança. Então vem aqui, nós vamos orar por você. Vem aqui, nós queremos orar por você. Aleluia, vem para cá. Adolescente, você que está aí no meio da igreja, está aqui desse lado ou desse. Se você quer ver Deus cumprir a promessa dele na tua vida, vem aqui na frente, nós vamos orar por você hoje. Você olha para você e fala assim: para mim não há possibilidade nenhuma. Aleluia, mas Deus tem uma nova história para a tua vida, para o teu casamento, para a tua família. Talvez você, pai e mãe, esteja aqui e o seu filho não está largado lá nas drogas, no mundão, e você não vê nenhuma saída para ele. Mas Deus diz hoje para você: eu selo uma promessa hoje para trazer seu filho de volta, para trazer sua filha de volta. Aleluia. Vem para frente, nós vamos orar. Talvez você, adolescente, está aqui e tem algum irmão que não veio hoje, ou então se afastou da casa do Senhor e você está aqui, mas Deus te chama para representá-lo aqui hoje. Vem para cá, vem para cá, vem para a mesa. Oh, aleluia, aleluia. Nós vamos orar por você neste momento. Eu quero chamar você, adolescente, que tem um sonho, mas acha esse sonho impossível. Eu olhava para os meus filhos assim, quando eles eram adolescentes, e eu ficava pensando assim, bem baixinho aí, irmão. E eu ficava pensando assim: o que vai ser dos meus filhos, né? Bem baixinho. E eu olhava para eles e falava: meu Deus, o Senhor tem promessas para a minha vida,
vida da minha esposa, eu estou vivendo promessas tremendas. Segura aí um pouco. Eu estou vivendo promessas na minha vida, tal, mas eu quero que os meus filhos vivam promessas do Senhor. E meu filho, ele tinha um sonho. Ele queria estudar na melhor faculdade, na melhor universidade. E aí ele foi, estudou, se preparou. Mas às vezes você sabe que o preparo não é tudo. Às vezes você estuda e não consegue. E eu orava pela vida do meu filho, da minha filha. E meu filho, ele se formou na melhor faculdade de engenharia de São Paulo, que é considerada, que é a USP de São Carlos. Se formou engenheiro lá. E hoje, somando o meu salário da Roberlete, não dá o salário dele. É assim que Deus faz, irmãos. Deus surpreende, Deus vai surpreender você. E o teu filho vai ser melhor que você. Adolescente, você vai ser melhor do que seu pai, do que seu irmão, do que qualquer pessoa que te cerca. Você quer isso para a tua vida? Vem para cá, nós vamos orar por você. Vem para cá, nós vamos orar por você. Se você tem um sonho, e o seu sonho parece que é difícil de acontecer, Deus vai abrir esse sonho, esse caminho hoje. Ei, Deus está passando assim um tapete vermelho para você caminhar nesse sonho. Só acredita quem quiser. Só recebe quem quiser. Oh, aleluia. Só quem quiser. Pastor, e a sua filha? Minha filha hoje tem 25 anos. Eu considero ela uma das melhores psicólogas que eu conheço. Eu conheço algumas psicólogas. Então das que eu conheço, ela é a melhor. E eu tenho 2 psicólogas, irmãos. A minha esposa, que é psicóloga, e minha filha. Está se saindo melhor que a mãe. Já tem o consultório dela. Consultório particular dela. Ei, Deus tem coisa grande para você e para mim. O exemplo que aconteceu com o Mefibosete, ele recebeu tudo de volta. A herança dele ele recebeu de volta. Toda a herança que ele tinha como filho do rei, como a linhagem do rei, ele recebeu de volta. E eu declaro hoje que você é filha do rei, você é filho do rei. E você fora da presença do rei só está perdendo. E hoje ele quer restituir para a tua vida. Tem alguém que recebe hoje? Olha aqui quantas pessoas estão recebendo essa palavra. Mais alguém aí quer receber essa palavra e vir aqui na frente? Eu quero chamar essas 2 moças aí, eu quero orar por vocês. O líder chamou vocês para fazer parte do louvor, mas o Senhor te chama hoje para fazer parte da mesa. Oh, glória! Não é para fazer parte do louvor, chama vocês para fazer parte da mesa. Mais alguém quer fazer parte da mesa? Não é só fazer parte da comunidade evangélica, da igreja, não. É para fazer parte da mesa. Adolescentes, vocês também querem? Vem aqui na frente, nós vamos orar por vocês. Nós, pastores e líderes, vamos descer aqui e impor as mãos sobre a vida de vocês. Alguém que está aqui não é evangélico? Não é evangélico, está aqui? Quer receber Jesus hoje como Senhor e Salvador da sua vida? Oh, glória a Deus! Já valeu essa festa. Tem lugar à mesa. Pode se assentar. Aleluia. Venha, não demore, estou te esperando. Abraça essa pessoa que está do seu lado aí. Fala para ela, aqui é o teu lugar. Ei, adolescentes, vocês aqui, ó. Abraça aí quem está do seu lado. Igreja, abraça aí. Tem lugar, fala para ele, tem lugar, tem lugar. Tem lugar, é hoje. Ah, não, deixa para amanhã. Amanhã eu volto. Não, é hoje. É hoje. É hoje. Venha, não demore, estou te esperando. Aqui é o teu lugar. Oh, glória. Põe a mão no seu coração. Pedir aos líderes que descem lá, e os pastores, obreiros, vamos orar sobre a vida desses adolescentes, desses irmãos. A nossa irmã jovem que está aceitando Jesus, aquelas 2 jovens,
Igreja, feche os olhos, estenda as mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, nós estamos diante da mesa, Senhor, e diante do Senhor há abundância de alegria, há prosperidade, há promessas. Ó Deus, esses adolescentes estão cheios de sonhos. Ó Senhor, cada um deles tem um sonho profissional, de ser um médico, de ser doutor, de ser advogado, de ser professor, de ser uma pessoa de sucesso. Ó Deus, então, ó Senhor, vai preparando o caminho, vai abrindo as portas, vai prosperando, Senhor, a vida de cada um. Ó Deus, assim como eles querem que aconteça, faça acontecer, porque o Senhor diz na tua palavra: eu farei cumprir todas as minhas palavras, nenhuma delas cairá por terra. Então faça isso na vida desses adolescentes. Ó Deus, essas duas jovens que estão, Senhor, neste lugar, façam elas ser pertencentes à mesa. Esta jovem que está recebendo o Senhor, ó Deus, que ela possa viver a comunhão do Senhor e as promessas da tua palavra. Faça acontecer coisas novas na vida de cada um. Vai no lar de cada um, Senhor. Vai trabalhando, vai operando, Senhor, milagres. Senhor, cada família aqui representada, cada pai, cada mãe, ó Deus, nós declaramos a vitória. Se há um filho, ó Deus, que está afastado, longe da tua casa, vai lá e alcance agora. Arranque, Senhor, das drogas, da prostituição. Ó Deus, arranque, Senhor, deste mundo tenebroso e faça algo novo acontecer. Porque nós sabemos, ó Deus, que na tua presença há, Senhor, milagres, há livramento, há vitória, há salvação, há libertação, há cura. Então vai restaurando hoje, vai restaurando, Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Oh Deus, sela nessa noite com o teu Espírito Santo. Sela nessa noite com o teu Espírito Santo. Hoje o teu Espírito Santo é a Ziba que foi lá e carregou Mefibosete. Que o teu Espírito, ó Deus, nos carregue no teu colo. Que o teu Espírito Santo nos carregue hoje e nos encha da tua presença. Nos encha da tua presença. Aleluia, aleluia. Oh, a glória, a glória, a glória. Vamos adorando, vamos adorando. Adore a Ele, adore. Adore o Senhor nesta noite. Ele está neste lugar. O Espírito Santo está aqui para encher os nossos corações e para mudar a nossa história. Hoje vai ter nova história na tua vida. Tem lugar, tem lugar. Acredite que tem lugar para você. Aleluia. Se assente hoje na presença do Rei. Tome o seu lugar na mesa do Rei hoje. Receba de volta a herança que o Senhor te deu. O inimigo quis tomar de você, mas hoje Ele te devolve. Tome posse nesta noite da vitória na tua vida. Declare a vitória em nome de Jesus. Declare isso hoje. Eu vou assentar na mesa do Rei. Eu recebo de volta a herança que o Senhor prometeu para a minha vida. A minha herança não vai se perder, não vai ser roubada. O Senhor restitui hoje. E quem acredita, glorifique o Senhor. Aplauda o Senhor na tua vida hoje. Glorifique o nome dEle e receba a vitória na tua vida. Oh! Estou obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Volte para o teu lugar glorificando, adorando a Deus, dizendo que tem lugar na mesa, que Ele vai honrar, que Ele vai dar a vitória na tua vida hoje, em nome de Jesus. Só quem recebe, só quem quer. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Glorifique o nome dEle. Pastor, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Graças a Deus, graças a Deus. Deus abençoe o pastor Isaías por essa mensagem tão maravilhosa. Às vezes a gente senta em um
congresso quanto esse, e começamos a observar que Deus trabalha de uma forma tão maravilhosa, irmão Gessiel, e a palavra de Deus vai adentrando ao nosso coração de uma forma tão maravilhosa, através desse tema que os